Queridos, vamos aprender com a palavra de Deus? A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. E aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. E Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, isso aqui é terrível, né? O cabelo hoje tá demais também. Queridos, vejam aqui. A palavra de Deus diz que Jó morava na terra de Uz. Era um homem bom e honesto, temia a Deus, procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Jó era um homem rico, o mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros, davam banquetes, cada um por sua vez. As irmãs eram sempre convidadas para os comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo Deus em pensamento. Então, o que nós temos aqui? Que Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Então ele fazia sacrifícios, oferecia sacrifícios a Deus, até pelos filhos, né? Os filhos viviam lá a vida deles e Jó sempre preocupado, né? Será que meus filhos vão ofender o grande Senhor dos Exércitos? Então já vou aqui fazer as minhas ofertas, já vou cuidar de tudo. Mas olha que interessante, né? A postura de Satanás. Ele entra, né, melhor dizendo, na presença de Deus junto com os servidores celestiais. A gente entende aqui que são anjos, né? E Deus pergunta: o que você está fazendo? Ah, passeando pela terra aqui e ali. Você viu meu servo Jó? Vi. E nesse momento, Satanás, o que ele faz? Ele coloca em dúvida a sinceridade de Jó em relação à obediência ao Senhor. Então veja que ele diz a Deus, né? Se eu tivesse tantas riquezas, praticamente isso, né? Se eu estivesse guardado por ti 24 horas por dia, se eu tivesse filhos sendo abençoados por ti, eu não te temeria? Praticamente isso. Então ele coloca a sinceridade de Jó numa balança. Ele sugere a Deus o seguinte: será que se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele não vai te amaldiçoar?
E aí Deus diz a ele, olha, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas a vida dele é minha. E o que Jó tinha? Bens, filhos. Então Jó perde os filhos e as riquezas, só a vida dele é preservada. Mas ele passa por momentos de prova, não é? Muito difíceis, são muito difíceis as situações que Jó enfrenta. Mas olha o que é interessante. No capítulo 3, no verso 25, 24, vamos dizer, vamos começar pelo 24. Jó está lá se lamentando, né? Perguntando o que a gente sempre pergunta, né? Por que os infelizes continuam vivendo, né? Quem nunca perguntou isso? E aí no verso 24 ele diz assim, olha, em vez de comer eu choro, os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia me aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Queridos, veja, Jó era temente a Deus. Deus dava tudo a ele. Ele vivia em paz com Deus, ele fazia sacrifícios. Mas no coração de Jó havia uma dúvida. E se Deus me abandonar? E se? Havia uma dúvida. Caso contrário, ele não diria isso aqui. Aquilo que eu temia me aconteceu. Então, a Bíblia diz, em Provérbios 23, 7, deixa eu ver se é 23, 7 mesmo, vou confirmar para não ficar, são tantos provérbios e às vezes eu não lembro de tudo, não. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que acontecia na alma de Jó? Assim como imagina em sua alma, assim é. Do jeito que ele imaginou, aconteceu. Agora, vocês acham o quê? Que Satanás não sabia disso? Lógico que sabia. Ele não teria essa ousadia de entrar na presença de Deus. É isso mesmo, Provérbios 23, 7. Ele não teria essa ousadia de entrar na presença de Deus e colocar a sinceridade de Jó, a submissão de Jó à prova, sem ter certeza de nada. Agora, eu vou repetir aqui para vocês o que o pastor disse no domingo na igreja, né? Ele não pregou o que eu preguei, mas ele fez uma pergunta interessante. E se Satanás aparece lá na presença de Deus e Deus pergunta, você conhece a minha serva Fátima? Você conhece a minha serva Maria? Você conhece o meu servo André? Você conhece o meu servo João? Você conhece o meu servo Joaquim? O que você acha do comportamento da Vera, da Luísa? O que você acha do comportamento da Ângela? O que você acha do comportamento da Marli, da Viviane, da Nice? O que vocês acham? É para pensar. E pensar bem. Aprendam com Cristo.